Muito boa noite, bem-vindo ao 3 Pontos, hoje com Marco António Costa, vice-presidente do Partido Social Democrata. A situação no BES, cuja Comissão Parlamentar de Inquérito aproxima-se do fim, ou o caso das listas VIP, são alguns dos temas em análise no programa de hoje. Marco António Costa, muito boa noite. Começamos por esta situação no BES. Hoje voltaram a ser ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito os reguladores. Na sua opinião, já está mais claro realmente o que aconteceu? Boa noite. Permita-me uma primeira nota de pesar pela queda deste avião e pela morte de todas estas pessoas. 150 vítimas mortais 150 neste acidente vítimas da mortais, enfim, ainda continua a ser o meio mais seguro de transporte que existe, o avião, mas não podia deixar de dar aqui uma nota de pesar e de nos associarmos também a este sentimento de consternação que seguramente... Claro, que impressiona sempre, não é? Sempre. Indo diretamente à questão que me coloca, eu julgo que, relativamente a este tema do BES, há duas outras coisas que importa aqui realçar. Hoje os dois reguladores estiveram no Parlamento e eu julgo que a nota dominante que ficou foi uma grande prudência de ambos os reguladores nas declarações que fizeram, que de alguma forma contrasta com um certo ambiente de despique entre os dois reguladores em resposta e contra-resposta na praça pública através da comunicação social. Ou seja, houve uma contenção perante os deputados que não acontece na praça pública, é isso? Eu julgo que houve uma grande contenção. Nós temos visto notícias de trocas de argumentos entre os reguladores e aquilo que se verificou hoje foi uma contenção e também, simultaneamente, um empenhamento de ambos os reguladores na busca de uma solução para um problema que é um problema complexo, que afeta cerca de 2.500 pessoas, são 500 milhões de euros que estão envolvidos neste problema da emissão de papel comercial do GES e dos lesados que estão a reclamar apoio. Mas tem visões diferentes, a CMVM e o Banco de Portugal. Eu julgo que têm visões tecnicamente diferentes, estão ambos à procura da melhor solução. Sendo que há aqui um problema de base, é que nestes lesados nós temos que distinguir três tipos de pessoas. Temos que distinguir, por um lado, lesados que são investidores profissionais e, portanto, têm um grau de conhecimento bastante desenvolvido sobre os riscos que constitui a aquisição de determinados produtos. Temos lesados que eram pessoas que estavam habituadas a fazer aplicações conservadoras e julgavam que estavam a aplicar em papel sem risco, em papel comercial sem risco, e de facto foram encaminhadas para uma solução que não correspondia ao perfil que lhes foi apresentado. E há uma última situação, que eu julgo que essa então aí é gritante, que é de muitas pessoas que alegam que os seus depósitos, pensando que estavam a fazer aplicações a prazo, depósitos a prazo no banco, efetivamente num abuso de confiança por parte dos responsáveis bancários em cada uma destas situações, transferiram isso para aplicações em papel comercial de altíssimo risco e essas pessoas hoje... E na sua opinião, nessas três situações distintas, todos devem ser indemnizados? Eu julgo que o que está a ser analisado é exatamente o grau de intervenção e de garantia que deve ser dado nessa circunstância, porque não podemos tratar exatamente em pé de igualdade pessoas que foram completamente enganadas daqueles que são investidores profissionais e que sabem muito bem onde estão a aplicar o seu dinheiro e como é que estão a fazer. Na marca 10. Pois, isso é uma outra discussão, mas quem tem uma formação base, que sabe que faz daquilo o seu modo de vida e faz daquilo também uma atividade complementar de rendimento, tem uma noção ou tem essa obrigação, faça outros. Agora, então esses poderão não ser indemnizados? Eu não quero especular, porque eu não conheço a solução. Eu estou só a tentar diferenciar aquilo que me parece que é importante também diferenciar neste momento em termos públicos. Agora, eu julgo que os partidos se devem manter afastados desta discussão. Devem-se manter afastados numa lógica de respeitar aquilo que é o trabalho dos respectivos reguladores. Nós estamos num plano em que seguramente, seja qual for a decisão, haverá sempre uma reação de natureza jurídica e isto não se trata de uma discussão política, isto trata-se de uma discussão técnico-jurídica e também, de alguma forma, de garantir que os reguladores cumpram a sua missão. Nem podem os reguladores ser legisladores. Eu julgo que estão empenhados em encontrar uma solução. E qual será a melhor solução? Eu sobre isso não vou especular. Tenho muito respeito pelas pessoas que estão a viver uma situação de ansiedade em suas casas, complicadíssima,
Julgo que não é legítimo fazermos especulações sobre isso. Acho que as pessoas vivem numa situação de grande ansiedade e o respeito que nos merecem. Mas qual é o grau de responsabilidade que poderá haver por parte, inclusive, do novo banco? Eu não queria, volto a dizer, eu acho que todo este processo nos revelou uma situação monstruosa de irregularidades, ilegalidades, de situações de atuação completamente à margem daquilo que são as boas regras de governação bancária. Falou em gestão ruinosa, mas a dimensão é monstruosa. Eu julgo que os relatórios que se começa a conhecer das auditorias forenses, aquilo que começa a ser revelado na comissão de inquérito, aquilo que nós vamos ouvindo de especialistas e aquilo que se percepciona, que a comunicação social também tem feito aqui um papel muito ativo de investigação jornalística, é que de facto estamos perante uma situação de uma dimensão monstruosa e que tem implicações gravíssimas. A percepção que eu tenho é que se o Governador e o Banco de Portugal não tivessem tomado a decisão, o Conselho de Administração do Banco de Portugal, não foi só o Governador, não tivesse tomado a decisão naquele fim de semana de aplicar o Fundo de Resolução, provavelmente hoje a discussão que estaríamos aqui a ter era a ruína de muitas empresas e de muitas famílias em Portugal pelo efeito devastador que teria na nossa economia e na nossa sociedade uma situação de falência ou encerramento do Banco Espírito Santo. Mas deixe-me apelar também à sua vertente de jurista. Até que ponto é que será ou não ilegal o novo banco assumir as perdas dos clientes, como alega o Governador do Banco de Portugal? Eu não domino a legislação em toda a sua plenitude para fazer aqui consultas de matérias que não conheço. Julgo que já temos muita gente a fazer de constitucionalistas nas televisões e a dar palpites sobre matérias que não conhecem. E o Estado não se deve imiscuir, na sua opinião? Eu julgo que o Estado deve. O Estado são os reguladores. Agora, o Governo, a Assembleia da República e os partidos políticos devem manter uma atitude de grande reserva e de grande sobriedade relativamente a este tema, por respeito às pessoas e por respeito às instituições. E o Estado pode ou não ter uma palavra a dizer perante o novo banco? Cristina, perceberá que não me vai arrancar essa resposta, por uma razão muito simples. Porque, como eu lhe disse, especular não é correto, nem é adequado neste momento. Eu julgo que devemos avaliar as soluções que vierem a ser colocadas em cima da mesa. Eu percebo a sua curiosidade jornalística, mas não me parece. E tendo em conta também o que o Presidente do Partido Socialista afirmou, ainda ontem aqui no 3 pontos, em que acaba por dizer que o Estado não pode libertar o novo banco desse encargo e deve obrigá-lo a cumprir na íntegra. Eu acho que o Dr. Carlos César falou sobre aquilo que não sabe e foi um pouco imprudente nas palavras que disse. Por isso é que veio hoje dizer que foi mal entendido. Eu, para amanhã não ter que dizer que foi mal entendido, prefiro simplesmente não tomar a mesma iniciativa, respeitando a opinião do Dr. Carlos César, como é óbvio, tenho sempre o maior respeito pela opinião dos meus adversários. Independentemente dos cofres cheios ou vazios, porque essa também foi uma expressão que foi utilizada por parte do Presidente do Partido Socialista, e eu pergunto-lhe se esta expressão de Portugal ter os cofres cheios, se é uma expressão feliz. É uma expressão elucidativa da diferença daquele que era o ponto de situação em que encontramos o país em 2011. Isto não tem aqui nenhuma intuição de mesquinhar quem quer que seja, é uma constatação. Em 2011 as reservas financeiras do Estado eram baixíssimas, não davam para 2 meses de salários. Hoje, nós felizmente temos reservas financeiras que nos permitem amortizar já este ano 6,6 mil milhões de euros ao FMI, estamos a falar de cerca de 27% da dívida total ao FMI, que permite o Estado português ter uma atitude de poder obter nos mercados financeiros níveis de financiamento a taxas de juros baixíssimas. Estamos com as taxas de juros mais baixas da nossa história. E isso tem sido feito pelo governo português, aquilo que se chama uma gestão prudente e cautelosa, criando uma almofada financeira que garanta que o Estado, em situação de emergência, não fique sem meios financeiros para garantir a responsabilidade de funcionamento do Estado. Uma parte desse montante que está nos cofres é para amortizar a dívida ao Fundo Monetário Internacional e para pagar outra dívida que se vai vencer. Portanto, a Ministra das Finanças deu uma explicação muito simples, dizendo que neste momento, felizmente, face à capacidade que o Estado português tem de emitir dívida no mercado internacional aos mais baixos juros de sempre,
tem reservas financeiras, Aliás, que faz já com que os jovens... melhores performances depois, Se me permite, só para explicar, isto foi numa audiência com jovens, eu tinha estado lá presente, Sim. não assisti a esta declaração, mas percebo o ambiente que lá estava. O que a senhora Ministra quis dizer foi uma coisa muito simples aos jovens, foi: a juventude hoje tem razões para confiar no futuro. Há um novo ambiente que se cria em Portugal, nomeadamente esse ambiente resulta da circunstância de hoje Portugal ser um país que merece a confiança internacional, consegue emitir dívida e consegue arrecadar e fazer uma almofada financeira, os tais cofres cheios a uma almofada financeira que visa pagar dívidas que se vencem do Estado, nomeadamente a dívida pública que o Estado tem que amortizar. E, por outro lado, também pagar dívida que está a ser paga pelo Estado a antecipar o pagamento de dívida que o Estado tem a taxas de juros mais elevadas do que aquelas que hoje consegue obter. Isto é, fazer uma gestão criteriosa, responsável e benigna dos interesses nacionais. Como é que responde às críticas que são feitas que Portugal tem o cofre cheio de dívidas? Respondo a uma afirmação ignorante, porque as pessoas sabem que o que está em causa fundamentalmente é outra coisa completamente distinta. O que está em causa é que o país, nos últimos anos, relativamente à dívida pública, teve que fazer duas coisas. Uma, reconhecer toda a dívida na sua plenitude, e não só uma parte. Como sabe, há uma reclassificação para o perímetro da dívida de um conjunto de instituições que até aí não estavam incluídas dentro do perímetro da dívida. Em segundo lugar, há responsabilidades que estão a vencer. Nós tivemos que pedir 78 mil milhões de euros emprestados. Ninguém espera que se peça 78 mil milhões de euros emprestados para o país poder funcionar e que a dívida não aumente. E em terceiro lugar, como sabe, a desvalorização do euro faz com que a dívida que nós temos cotada em dólar aumente. Claro. E, portanto, ainda mais o quarto fator, quando o PIB recua, ou quando há uma diminuição do PIB, quer dizer que em percentagem do PIB a dívida aumenta. Portanto, a questão é sim, eu acho que é uma afirmação maldosa, própria do debate político, mas que não contribui para uma elucidação adequada da opinião pública. Muito bem. Quanto ao caso das listas VIP, na sua opinião, o caso está definitivamente encerrado ou não? Eu julgo que o tema já passou de moda. Olha, eu preferiria falar, por exemplo, dos dados de desemprego que saíram na sexta-feira, que são relevantes para os portugueses. E julgo que não teve a mínima atenção da opinião pública. Não é despiciando nós sabermos que os dados do desemprego de fevereiro deste ano revelam que há menos 96 mil pessoas desempregadas, que há desses 96 mil, 17 mil são jovens, comparado com fevereiro de 2014, e que nos primeiros 2 meses deste ano os centros de emprego colocaram cerca de 20 mil pessoas em postos de trabalho. Eu acho que isto tem um significado tão importante, até porque, de alguma forma, também há aqui um cruzamento com uma outra informação, que é a execução orçamental, que agora saiu. Foi hoje conhecida. E que foi hoje conhecida. E que, de alguma forma, o montante das receitas. Aumentou o montante das receitas, fundamentalmente as receitas dos impostos indiretos, porque a do IRC... O IVA subiu quase 8%. A do IRC e a do IRS baixou em janeiro quase 9%, e agora 1,8%. Portanto, diminuiu a receita nos 2 primeiros meses do ano. Quer dizer que a reforma do IRC e a reforma do IRS, as tabelas de retenção da fonte, estão a colocar mais dinheiro nas famílias, por um lado, o resultado é esse. Sim. Por outro lado, a atividade económica faz com que o Estado esteja a arrecadar mais impostos resultantes de uma maior atividade económica, nomeadamente o IVA, e também o combate à evasão fiscal, como é óbvio. Claro, mas a despesa corrente cresceu quase 3%. É verdade, como sabe, tem muito a ver com um conjunto de responsabilidades que foram amortizadas antecipadamente face... Os encargos pelos juros. Não só, e também, obrigações de tesouro que o ano passado foram amortizadas em abril e este ano foram em fevereiro, antecipadamente, e portanto isso também se reflete nas contas. Sim. Por outro lado, há um saldo positivo no saldo primário de 930 milhões de euros. Eu julgo que é importante também realçar, a semana passada houve 2 notas importantes que passaram à margem da opinião pública. Uma foi o relatório do Conselho das Finanças Públicas, que diz de forma muito clara que o Estado português em 2015 irá cumprir um déficit abaixo dos 3%, como se propõe o Governo. Aliás, julgo que apontam 2,7%. Têm que ser mantidas as reformas. O Conselho das Finanças Públicas julgo que é uma entidade suficientemente independente para
podermos, de alguma forma, sublinhar esta circunstância. Para além disso, a Standard & Poor's fez a emissão de uma nota também a semana passada, onde diz, entre outras coisas, que o Estado português irá cumprir um déficit abaixo dos 3%. Ora, nós recordamos que, quando foi anunciado pelo Governo a intenção de ter um déficit abaixo de 3%, mais concretamente 2,7% na discussão do Orçamento de Estado, que muitas vozes em Portugal contestavam e diziam que era irrealista até esta o próprio pretensão. Fundo Monetário Internacional ainda duvida dessa meta. Sabe qual é a vantagem? É que eles estão a corrigir as suas previsões e estão a fazê-lo, como eu já tive a oportunidade de dizer cá, estão a fazê-lo em linha com as previsões do Governo, que é bom também sabermos que as nossas previsões estão corretas. Muito bem. Voltando só um bocadinho atrás e antes de entrarmos no plano internacional, eu perguntava-lhe se, na sua opinião, realmente o caso das listas VIP está encerrado e se da parte da Ministra das Finanças se compreende o silêncio até ao momento. Eu julgo fundamentalmente que este tema tem 3 pontos que é importante aqui sublinhar. O primeiro é que é preciso explicar que a suposta existência de uma lista VIP não era para proteger ninguém de pagar menos impostos. Pelo contrário, não é essa a razão. Era evitar acessos indevidos de pessoas, funcionários da administração tributária, que por razões de curiosidade ou outras que nós desconhecemos, mas que poderiam configurar a prática de iam à crimes, procura de saber qual eram os rendimentos que determinadas pessoas, que são figuras públicas, dispunham. E que, para evitar essa circunstância, terá havido a péssima ideia de algumas pessoas dentro da autoridade tributária de criar um filtro para um conjunto de pessoas que, sendo mais expostas a esta curiosidade, deviam estar mais protegidas. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, fundamentalmente estamos a falar de figuras públicas, futebolistas. É que eles tinham mais acesso, é que os dados eram mais acesso. Repara, eu acho que devem estar todos protegidos. O princípio é que a utilização de uma ferramenta de trabalho, eu acho que deve manter-se intacta. Eu julgo que alguns episódios relativamente ao comportamento de algumas pessoas dentro da máquina fiscal não nos pode fazer confundir com aquilo que é a máquina da autoridade tributária no seu todo. Tem excelentes profissionais, tem pessoas altamente competentes que merecem o maior respeito e que são prejudicados, a esmagadora maioria que tem esse comportamento de grande profissionalismo, pelas atitudes menos ponderadas de alguns poucos funcionários que têm esta mórbida curiosidade de conhecer. A tutela não deveria ter sido avisada da existência de uma lista que protegia certas pessoas? Eu julgo que sim, eu julgo que deveria pelo menos ter sido dado conhecimento. Agora, nós hoje não temos dúvidas nenhumas em afirmar, por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que é público, que isto foi uma ação desenvolvida exclusivamente dentro da autoridade tributária, pelos responsáveis da autoridade tributária, e que nem o Secretário de Estado, nem nenhum membro do Governo foi avisado ou tinha conhecimento da circunstância. E deveria ter sido? Eu julgo que pelo menos teria sido cauteloso ter dado conhecimento desta situação ao membro do Governo. Agora, aliás, sabe que eu... a capacidade política por parte da tutela? Não, eu acho que o Secretário de Estado, Paulo Núncio, está completamente isento de qualquer responsabilidade e seria completamente incorreto fazer essa atribuição de responsabilidades daquilo que nós conhecemos e daquilo que é público e não tenho a mínima dúvida em poder confiar na palavra que ele deu relativamente a esta matéria. Muito bem. Eleições em França e na Andaluzia. Surpreenderam-lhe os resultados conquistados, quer em França nas eleições departamentais, quer na Andaluzia, sendo que em França a Frente Nacional ficou em segundo lugar, mas o MP conseguiu o primeiro votação, o primeiro lugar, mas haverá a segunda volta no próximo domingo e já em Espanha tivemos na Andaluzia o Podemos a ficar como a terceira força política. Sabe que eu acho que estas duas eleições confirmaram algo que é importante, é que os partidos tradicionais afinal não foram batidos como era antecipado por alguns partidos mais radicais, aqui em Portugal, muito propalado até no caso do Podemos pelo Bloco de Esquerda e outros partidos, o próprio Partido Socialista. Aquilo que nós assistimos é que resistiram os partidos tradicionais. Em França resistiu ao MP de Sarkozy, que é partido irmão do PSD, portanto venceu as eleições com 31% e o somatório de toda a aliança com o DIA e com o MODEM dava 36%. A Frente Nacional, que infelizmente é um fenómeno que preocupa todos os democratas, teve 26% e o partido do Sr. Hollande teve 20%, o Partido Socialista Francês. Eu julgo que era importante já agora aqui dar uma nota
Eu estive recentemente em França a visitar as nossas comunidades, como responsável do PSC, na companhia do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que tem feito um trabalho de proximidade muito importante com as nossas comunidades, e tive a oportunidade de, em Paris, ter um encontro com autarcas portugueses de vários partidos, mas particularmente da minha área política, e sei bem hoje da relevância que têm os portugueses no trabalho político que é feito em França. E, portanto, nas 13 conselhos regionais, nos 101 departamentos franceses, nos mais de 2.000 cantões e nos milhares de municípios portugueses, aquilo que nós temos é, de facto, uma grande relevância da comunidade portuguesa e de muitos portugueses que hoje são autarcas. Aliás, gostava de dizer que estive em Saint-Étienne, estive em La Loire, que é o departamento 42, e tive a oportunidade de estar na rua com uma portuguesa, que é Alexandra Custódio, que está muito perto de ser eleita para este departamento, na segunda volta, e que é uma figura uma zona, ela é responsável por uma zona territorial bastante deprimida socialmente, e ela faz um trabalho notável de proximidade, muito respeitada e, acima de tudo, muito admirada por todos os franceses e particularmente pela nossa comunidade, o que me deixou cheio de orgulho estar com ela na rua, a acompanhá-la no trabalho que eu vi fazer de proximidade. Mas também há portugueses envolvidos noutros partidos, nomeadamente na Frente Nacional. É natural, nós somos uma grande comunidade em França, e eu preferencialmente gostaria que não fizessem essa opção, porque não me revejo de forma alguma nos princípios da Frente Nacional, mas, enfim, como democrata, respeito aquilo que é a opinião. E o que é que acha que vai acontecer na segunda volta, neste domingo? Eu acho que a segunda volta vai, fundamentalmente, trazer uma confirmação da vitória do MP, por uma razão muito simples. Eu acho que os socialistas não vão votar... Portanto, é um voto útil. É um voto útil. A segunda volta será um voto útil e, portanto, julgo que se confirmará esta vitória do MP. No caso de Espanha, a situação foi uma vitória do PSOE, uma vitória e foi uma derrota muito significativa do PP na Andaluzia, Partido Popular na Andaluzia. Mas, por outro lado, há algo muito curioso, é que foi tão propalado a hipótese de podermos vencer estas eleições e ficar altamente destacado, ter ficado em terceiro lugar, com cerca de 15%, levou-me a questionar alguns títulos que vi de jornais, parecia que o Podemos tinha vencido as eleições. Ora, efetivamente, o Podemos foi uma desilusão. Mas e está a constituir uma desilusão. Conquistar o terceiro lugar. Face às previsões que tinha, que era poder chegar em primeiro, chegar em terceiro, apesar de tudo, deve ter sido uma grande desilusão para muitas pessoas. Mas, de qualquer maneira, tendo em conta que este ano também há eleições em Espanha, o Podemos conquistar 15% naquela região poderá indiciar Sabe que a Andaluzia, por tradição, é uma região de esquerda. Sim. E, portanto, salvo erro, desde 82, que o PSOE sai quase sempre vitorioso. E, portanto, era natural que tivesse ali um espaço de progressão muito forte, o Podemos, e que pudesse até encontrar um maior conforto eleitoral. Eu julgo que esta eleição, a minha interpretação, aceito outras, é que foi uma desilusão para muitas esquerdas o resultado de Podemos. Como outra circunstância, o Ciudadanos, que é um partido que nasceu na Catalunha, ou que tem essa origem, também conquistou lugares e ajuda, porventura, a uma governabilidade mais estável no futuro. Marco António Costa, muito obrigada. Obrigado, boa noite. 3 Pontos regressa amanhã com Hélder Silva e Rui Moreira. Boa noite, obrigada pela atenção.